É isso aí, estamos de volta mais um dia no nosso curso de Planejamento Orçamentário Familiar. Muito bom estar com você em mais uma aula, nossa segunda aula, né? Nossa penúltima aula. Teve a primeira aula, nós tivemos uma pequena introdução acerca do PO, acerca um pouco da mentalidade, para que fazer o PO, né? Acerca da pobreza, da vivência melhor da pobreza, da nossa comunhão de bens. E agora nós vamos entrar um pouco mais em assuntos mais práticos. Mas antes de nós entrarmos, para você saber, aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, vai estar um arquivo de uma planilha em Excel. Uma planilha que vai estar com a planilha do PO, né? E vai ter duas abas, vai ter a planilha do PO e a planilha do diagnóstico, que você vai precisar preencher, né? Para fazer um bom planejamento orçamentário na sua família e na sua casa. Ok? Então nós vamos dar prosseguimento a este curso, a esta nossa conversa, a esta nossa ajuda para bem vivermos o planejamento orçamentário familiar. Só relembrando um pouco o que a gente falou, né? Estou aqui com a minha peça, né? E você vai me acompanhar junto aí. Nós falamos sobre o planejamento, que é o planejamento, que é um processo de desenvolvimento para que a situação desejada seja alcançada de um modo mais eficiente e efetivo. Né? Nós vamos planejar em vista de algo, né? Em vista da bem-vivência da pobreza, em vista da bem-vivência da nossa comunhão de bens. E também em vista de adquirir algum bem, fazer uma viagem, enfim, de não ficar com dívidas, né? Que já é um bom passo. Né? Nós vamos sempre planejar em vista de algo. E nós falamos em 6 pontos, né? 6 pontos por que fazer o planejamento. Nós falamos, primeiro, nós fazemos planejamento porque queremos saber o alcance da nossa renda. O segundo, para identificar e cortar desperdícios. O terceiro, para quitar dívidas. O quarto, para atingir objetivos, que são os planos de Deus. O quinto, para viver de forma mais organizada e disciplinada os hábitos financeiros. E o sexto, para evitar assumir dívidas que não podemos pagar, né? Que nós não podemos quitar. Né? Vale ressaltar que todo planejamento, pelo menos na nossa comunidade, na comunidade católica chamam todo planejamento orçamentário, todo planejamento estratégico, ele é fruto de um discernimento, né, da voz de Deus. Nós não planejamos em vista de nós mesmos, mas nós planejamos em vista da vontade de Deus. Então é muito importante você, junto com a sua família, rezar, sentar e ver qual é a vontade de Deus, o que Deus quer para a sua família, para bem planejar, para fazer um planejamento orçamentário segundo a vontade de Deus para a sua família. Por isso que todo planejamento orçamentário ele não é um fim em si mesmo, mas em vista de algo, em vista da evangelização, em vista da pobreza, em vista dos pobres. É muito importante, é interessante nessa planilha que você vai ter aí no seu, que está aí na descrição, uma das despesas que vai estar lá, 6 esmolas, né? Doação para com os pobres, né? A doação para com os pobres. E aí você vai poder prever, né? Fazer sempre aquela doação na missa, a esmola para com os pobres. Isso é muito legal. Nós também falamos na outra aula um pouco sobre as etapas do planejamento. Né? E nós até finalizamos a aula com esse assunto, né? Que, primeira parte do planejamento é o diagnóstico, né? Que nós levaremos de 1 a 2 meses, que é justamente esta outra aba que está aí na planilha, tem lá diagnóstico, né? Onde você vai elencar suas receitas, suas despesas, ver o que você, aonde você ganha mais, qual período que você ganha mais, qual período que você gasta mais também, qual período que você está com menos dinheiro, qual período que você está com mais dívidas, enfim, você vai ter um raio-x da sua vida financeira familiar, da sua vida financeira pessoal, para poder planejar segundo esse raio-x, né? Sabendo que no mês de janeiro é assim, no meio do mês é assim, no final do mês é assado, no início do mês está tranquilo, enfim, para você poder planejar também as suas despesas. E nós finalizamos dizendo que é importante que o planejamento seja realizado por todos os membros da família, né? Claro, se você tem filhos pequenos, né, que não
vamos dizer, ainda não podem empinar, né? 8, 7, 5 anos, né? Claro, você não vai pedir a opinião dele, mas se você já tem filhos adolescentes, jovens, até mesmo adultos, e que podem sim contribuir com o planejamento orçamentário familiar, é muito importante a presença deles na realização deste planejamento, porque eles vão abrir os olhos, né? Aquela história, né? Quanto mais cabeças pensando, melhor, né? Vai se abrir o leque. Então é importante chamar toda a família. E aí, nós vamos começando agora também essa segunda aula, depois desta breve revisão, começar falando também um pouco mais sobre, antes de entrar na parte prática, falando um pouco mais dessa parte teórica, mas muito pouco, tá? Então guarda aí, segura aí. Vamos falar um pouco sobre os objetivos. Os objetivos que são as metas a alcançar. Os objetivos têm 5 características, eles precisam ter 5 características muito importantes. A primeira é que ela precisa ser claro, ter um objetivo claro, um objetivo definido. Passou uma moto aqui agora, né? Ah, continua. A gravação em casa é assim mesmo, né? A moto aqui na rua e foi-se embora. Então vamos lá, precisa ser claro, precisa ser objetivo, né? Ter clareza do que se quer alcançar. A segunda característica é que precisam ser possíveis de serem atingidos. Ao mesmo tempo que eles precisam ser atingíveis, possíveis, eles não podem também ser, assim, muito fáceis. Eles precisam exigir de mim um empenho, um compromisso, né? Mas eles também não podem ser possíveis porque isso também me desmotiva. Então não tem para que eu atingir, porque eu não vou conseguir, né? Terceira característica é que eles precisam ser éticos e cristãos. Éticos e cristãos. Tem que ter ética, tem que ter valores cristãos. Né? O quarto, muito importante, precisa ser datado. Os objetivos precisam ser datados. Nós precisamos ter data de início, data de fim, ter um prazo, colocarmos prazo e avaliarmos, né? E avaliarmos prazo a prazo, né? Se eu vou fazendo a programação de compra de uma passagem, de férias, se eu sou uma família de 5 pessoas, eu não consigo comprar 5 passagens de uma vez. Eu tenho que programar, né? Primeiro mês eu compro tantas, segundo mês eu compro tantas, e assim programando, datando e avaliando. Eu não consigo comprar as que eu queria comprar no primeiro mês, por quê? Por conta disso. Então, esse segundo mês eu vou tentar isso. São estratégias que a gente vai tendo que estar bem atento, né? E o terceiro ponto, o quinto ponto, melhor dizendo, também é muito importante, assim como o quarto, que é a questão de ser quantificado. Eu vou mexer aqui atrás do computador para voltar aqui a tela, tá certo? Voltar aqui a tela. Pronto, voltou o nosso fundo aqui, né? Que tinha sumido. É assim em casa, gente, é assim mesmo, vamos lá, né? Então, quantificados. Usando o exemplo que eu usei anteriormente, né? Que é essa questão da passagem. Eu preciso saber quantas são 5 passagens e de volta vão 10 passagens. Eu preciso saber que são 10 passagens, né? Não são 5 só passagens, são 10, né? E de acordo com essa quantidade, me programar, né? E avaliando da mesma forma que foi datado. Ok? Então, com isso, meus queridos, nós vamos entrando uma parte mais prática, vamos dizer assim, do nosso curso, né? Uma parte bem mais prática, bem mais interessante, talvez mais legal, né? Que é justamente a questão do sistema de método, melhor dizendo, método de orçamento, né? De planejamento orçamentário familiar. É interessante que alguns autores, o professor Fábio Galo, da FGV, né, da Fundação Getúlio Vargas, ele deu um método muito prático, muito simples e que vai nos auxiliar a configurar bem nosso planejamento, que é o método orçamentário ABCD. Né? ABCD, bem simples, que é justamente A, alimento, B, básico, água, luz, energia, escola dos filhos, transporte, etc. C, controlável,
aquilo que faz com que a vida seja melhor, né? Em alguma eventualidade possa ser cortado. E o D, que é de desnecessário, aquilo que é supérfluo, que não é necessário, pode ser tirado. Por exemplo, ter 5 cartões de crédito, né? Para que eu quero ter 5 cartões de crédito, só 1 ou 2 me basta. São supérfluos, às vezes são coisas desnecessárias que atrapalham a nossa vida financeira, né? Mas vamos descer um pouquinho cada um. Primeiro, alimentar, né? Essa questão da alimento. Acho que a primeira coisa que nós temos que fazer no nosso planejamento orçamentário é o custo do nosso alimento, nossa vida alimentar, né? As compras do mercado da sua casa. Na planilha vai estar lá também o custo do supermercado, padaria, tudo, né? É muito importante quantificar, né? Mês a mês, né? Estabelecer e ser. Então, como eu havia falado para vocês, esse método orçamentário ABCD, desenvolvido pelo professor Fábio Galo, da FGV, vamos falar um pouquinho rapidamente, ponto por ponto. Quando a gente falou do primeiro ponto, que era a questão alimentar, né? No seu PO, a questão alimentar tem que ser prioridade, né? Que são as compras da sua casa, a alimentação da sua família, a sua alimentação, né? Priorizar. E ter um controle contra essas compras também é muito importante, né? Saber controlar, a gente vai entrar na parte controlável, né? Mas a gente vai falando a questão de priorizar a alimentação é fundamental, porque às vezes muitas famílias infelizmente passam por necessidades alimentares porque não priorizam a sua alimentação, priorizam outras coisas, né? Mas nós somos chamados a priorizar a alimentação. O B, que é o básico, são aquelas contas básicas que você precisa pagar, que você não pode deixar de pagar, senão você vai ficar sem luz, senão você vai ficar sem água, sem telefone, sem internet, seus filhos vão ficar sem poder ir para o colégio, são as contas, né, do colégio, da faculdade, enfim, são aquelas contas básicas que realmente não tem como ficar sem pagar, né, em risco de deixar de ter o serviço, né, fornecido muitas vezes. C, controlável, né? Foi o que eu falei um pouco a respeito da alimentação, nós precisamos controlar. Ou seja, se eu sei que, por exemplo, a minha família gasta R$700 de compras por mês, eu tenho que ter muito autodomínio no controle para não gastar mais, me deixando levar por compras por impulso, mas viver disciplinadamente, viver com disciplina, né? Essa questão das compras, né? E não só do supermercado, mas em todo, né? Mas ser controlável, preciso controlar o meu orçamento, saber que se eu tenho R$700 para gastar aqui, não posso gastar R$1.000, por exemplo, né? Mas eu tenho que ter realmente essa noção de controle. E o D, de desnecessário, né? Como eu falei anteriormente, eu não tenho muitas vezes necessidade nenhuma de ter 5 cartões de crédito, né? Às vezes 1 ou 2 me bastam. Mas a gente cai nas armadilhas das lojas, né? Dos bancos, né? Eles oferecendo cartões, benefícios, enfim. Não cai nessa armadilha, fuja dela. Se você precisa de 1 ou 2 cartões, não queira ter mais do que isso. Porque cartão de crédito é aquele conhecido dinheiro de plástico, né? O dinheiro que você não vê, né? Você vai gastando e quando você percebe, você gastou mais do que devia. Então, muito cuidado com o cartão de crédito, né? Cuidado com os gastos desnecessários. Dicas para fazer um controle orçamentário satisfatório, né? São 3 dicasinhas muito básicas, muito simples, que qualquer um pode cumprir. A primeira dica é eleger um organizador. Aquela pessoa que vai organizar, né? Que vai preencher a planilha, vai botar no papel. Uma dica que eu dou para você é que essa pessoa tenha um conhecimento, pelo menos básico, de Excel, porque naquela planilha que está aqui na descrição que eu falei para você, ela está em Excel. E é bom que a pessoa saiba, né, o ambiente que está pisando para não tomar um susto, né? Não se preocupe, não é fácil, não é difícil, não é complicada a planilha, é muito simples, basta você lançar os dados, os valores, ela vai se auto-preenchendo, não tenha medo. Mas para essa pessoa que é o organizador é muito importante, né,
realmente é bem importante que ela tenha esse conhecimento, pelo menos básico, né? Saiba manusear o Excel, que vai ajudar em muito, até mesmo na questão da organização. A segunda dica é eleger um pagador, né? Uma pessoa que seja aquela pessoa que sabe contas a pagar, né? Que eleja, nós vamos pagar estas contas nesse mês, esta semana, neste dia, né? Aquela pessoa que é o contas a pagar, né? Não tem contas a pagar da empresa, né? Então vai ser o contas a pagar da sua família, né? Aquela pessoa que vai eleger as prioridades de pagamento, de contas. Pode ser a mesma pessoa que organiza, não precisa ser duas pessoas diferentes, pode ser a mesma pessoa que organiza, né? Mas é importante que se tenha esta função de pagador também. Para quê? Para que eu tenha o controle, né? Você lembra do ABCD, né? Tenha o controle sobre o que eu pago, né? E que eu não me desprograme, por exemplo, de pagar coisas a mais e aí chega o final do mês eu deixei de pagar uma conta importante porque faltou dinheiro, porque eu paguei coisas a mais que não deveria ter pago, né? Isso é muito importante, ok? E a terceira dica é a manutenção da documentação, né? Que é aquela pessoa que guarda a documentação, né? E aconselho a comprar aquela pastinha simples, né? E guardar, né, as contas de água, de luz, telefone, faculdade, colégio, plano de saúde, que você vai pagando, aluguel, prestação de casa, de carro, vai guardando. É até bom para você que faz imposto de renda, no final do ano está tudo guardado, organizadozinho, e não vai estar naquela correria. Onde é que está a conta que eu deixei lá em cima da mesa 3 meses atrás? Sumiu e deve estar no lixo já, porque a pessoa que faz a limpeza deve ter visto no papel qualquer e jogou fora, né? Então, muito importante ter essa pessoa que guarda a documentação, né? É legal se você puder adquirir aquela pasta que tem as divisórias, né? Você pode dividir por conta, né? Tipo água, luz, telefone, etc. Ou pode dividir por mês, janeiro, fevereiro, março, abril, e aí segue. E aí dividir as suas contas, né? Porque aí no final do mês você vai estar com tudo guardadinho, organizado, né? Vai poder fazer seu imposto de renda com mais tranquilidade. E também é uma garantia para você, né? Muitas vezes, às vezes, por exemplo, você está pagando seu carro, né? Aí o banco liga dizendo que não viu, não sabe, não recebeu o seu pagamento do mês de 3 meses atrás, mas foi pago, tá lá o comprovante de pagamento, você mostra, tira uma foto, manda um print, né? E mostra que está pago e aí, né, escapa de uma boa, né, de uma boa confusão. É muito importante ter essa pessoa que guarda a documentação. E aí, só para a gente, entrando ainda nessas funções, a gente dizer um pouco a função do organizador. O organizador tem uma função, viu? Presta atenção, você que vai ser o organizador, né? Essa pessoa que vai preencher a planilha, vai organizar tudo, vai ser o chefe, né? Vai ser o gerente, né? Olha só as suas atribuições. Organizar todas as finanças, observar os objetivos estabelecidos, acompanhar a conquista das metas, construir o orçamento, coletar e organizar todas as informações. Ou seja, você que é o organizador, você é a cabeça. Sem você, a pessoa que é o contas a pagar e a pessoa que guarda a documentação não vão funcionar. Você precisa ser aquela pessoa que vai direcionar, é você que vai guiar, né, e coordenar, vamos dizer assim, o planejamento orçamentário da sua casa, da sua família, né? Organizar todas as finanças, botar cada coisa no seu lugar, conservar os objetivos estabelecidos, né? Ter aquela meta, né? Fazer com que os demais membros da família, da sua casa, não tirem o foco da meta, né? Porque se vocês têm uma meta estabelecida, persigam esta meta, porque lembremos que a meta, o objetivo, é o plano de Deus para a sua família. Foi feito em discernimento, você e sua família discerniram, ouviram a voz de Deus. Então é o plano de Deus para a sua família. Acompanhar a conquista das metas, ver os prazos, ver como é que está o andamento das atividades, como é que está o andamento do plano, se está gastando a mais, se está gastando a menos, se está conseguindo economizar, se não. É muito importante isso,
construir o orçamento, né? Como eu falei, aquela pessoa que precisa preencher a planilha, né? Esta planilha que lembro mais uma vez que está aqui na descrição, né? Esta pessoa que vai preencher a planilha e coletar os dados e organizar tudo, todas as informações, né? Então, essa é a função do organizador, basicamente, que é que faz muita coisa, né? Muito importante o organizador. E aí, já encaminhando para o nosso final desta aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre liquidando as dívidas. Liquidando as dívidas, né? A gente vai finalizar com esse tema hoje. E aí, semana que vem, vamos entrar na parte bem prática mesmo, entrar na planilha para você dar uma olhada como é que é a planilha. Você já pode ver, na verdade, né, como é que é a planilha, mas semana que vem nós vamos fazer um caso prático. Vamos entrar no caso prático, vamos preencher juntos, né, talvez, uma planilha e vamos saber como é que vamos preencher da melhor forma possível. Então vamos lá, liquidando dívidas. A primeira coisa que nós precisamos fazer para liquidar a dívida é solicitar a situação do seu débito junto ao credor. Você vai lá no Serasa, vai lá na loja, no banco, pede, como é que está meu débito? Como é que está a situação do meu débito? Pede lá para ele puxar, né, a sua lista negra, né, os seus débitos, é muito importante. E atenção, se você quer liquidar suas dívidas, você precisa assumi-las. Não vai lá achando que você vai estar cheio de razão, não. Vai lá querendo, não, estou devendo mesmo, quero pagar. Não é aquela história, devo, pago quando puder, não. É devo e quero pagar. Já vai nessa postura com desejo de liquidar as suas dívidas. Segundo passo é procurar um órgão de defesa do consumidor para orientar se os seus cálculos estão corretos. Então você foi no Serasa, foi no banco, foi na loja, pediu lá o extrato dos seus débitos, com juros, com tudo, né? Leva no Procon, vai no Procon da sua cidade, chama um advogado do consumidor, né? No Procon esse serviço é gratuito, né? E vê, não, tá tudo certo, tá tudo corretinho, tá dentro da lei, é isso mesmo que eu estou devendo? Beleza. Não, isso aqui eles estão cobrando mais, então vamos entrar no acordo, né? Importante saber se está tudo correto. O terceiro passo, depois de você ver que está tudo correto, depois de você ter puxado, vamos lá, depois de você ter puxado seus débitos, depois de você ter visto que está tudo certinho, os valores estão certos, estão corretos, né? Então, qual é o passo? Vamos negociar a dívida. E olha, aqui nesse ponto eu quero falar um negócio. Os bancos, as lojas, os credores de forma geral estão abertos a negociar. Estão super abertos a negociar. Eles querem receber. Claro, não vá achando que também eles não vão tirar juros, vão deixar tudo. É uma negociação. Eles vão lutar por eles e você vai lutar por você. Né? Vamos já quase finalizando o nosso curso, vamos para o quarto ponto que nós estávamos falando sobre liquidar as dívidas. O quarto ponto é parcelar com o credor ou tomar empréstimo mais barato. Nessa questão de negociar, parcelar com o credor, tem algumas empresas que fornecem crédito com juros bem menor do que o do mercado, né? Crédito legal, viu? Nada de procurar aqueles caras lá que emprestam dinheiro a juros e que acabam tomando sua vida toda, né? Pelo amor de Deus, né? Mas procurar outros meios, né, de crédito, se você não tiver como pagar o suficiente, né? Mas é muito importante. E o quinto ponto, pagar as que têm juros mais altos. Pagar as que têm juros mais altos, né? Escolha aquelas que têm os maiores juros, porque quanto mais tempo você leva para pagar, maior vão ser os juros. Maior vai ser a dívida, maior vai ficando a dívida e vai se tornar, às vezes, até impagável. Então, escolha aquela que tem maior juros. E, por fim, colocar as parcelas das dívidas no orçamento, né? Naquela planilhazinha que está aqui na descrição, colocar as parcelas desta dívida no orçamento. Não esquecer disso, né? Para que você possa se programar, diluir essas dívidas ao longo do ano. Então é isso, meus queridos, a aula de hoje é essa, né? Nós tivemos alguns pontos mais práticos, alguns pontos teóricos,
Mas na próxima aula, que vai ser a última aula deste rápido curso, né, nós vamos entrar na planilha, né, vamos ver a planilha, vamos preencher juntos a planilha, né, e aí vamos trabalhar juntos para um caso prático, um caso bem prático, né? E eu espero você, né, na próxima segunda-feira, lembrando que o nosso vídeo sempre sai todas as segundas-feiras a partir das 18 horas. Fica com Deus, dá o seu like aqui no canal, se inscreve, não esquece de baixar aqui na descrição as planilhas e aí, até semana que vem, se Deus quiser. Deus te abençoe. Shalom.